estética peniana, né? Estética genital é o mesmo sinônimo de aumento de pênis? Bem, uma pergunta bem Sim. assim para explicar, né, que o que seria, né, quando a gente fala estética genital. Bom, primeiro, agradecer o convite da SBU Bahia e estar aqui ao lado dos dois Bruno Charás, grandes referências na área, para mim é uma satisfação imensa. Bom, só complementando a questão que Bruno Sofredini trouxe, existe uma diferença entre estética e reconstrução quando a gente pensa em cirurgia genital. Quando você fala sobre cirurgia reconstrutiva, a gente trata de patologias que precisam ser melhoradas, ou seja, precisam ser reconstruídas. Então, existe ali alguma deformidade anatômica, seja congênita, seja adquirida, que você precisa reparar. Ainda que haja um fundo estético naquilo, ou seja, melhorará a parte estética com essa reconstrução, existe um cunho principal de reconstrução. Ou seja, você tem ali, por exemplo, uma curvatura peniana, seja congênita, seja adquirida, que é a doença de Peyronie, você há um benefício estético também. Uma hidrocele, que existe um grande volume na bolsa escrotal, ao corrigir, há também um conceito estético nessa reparação. E as cirurgias apenas estéticas, em que você quer tirar um excesso de pele, uma flacidez nessa região, e tudo isso está nesse escopo, já respondendo a sua pergunta agora, Bruno, que não é só o aumento do pênis, e inclusive o aumento não é só em uma dimensão. A gente fala muito sobre o comprimento peniano, mas em pesquisas que é questionado a parceira sobre o prazer sexual, se o que mais importa para o prazer sexual é o comprimento ou a circunferência, a maioria responde que é a circunferência peniana. Então nós homens focamos muito na parte do comprimento, mas às vezes o mais importante para a parceira é a circunferência. Então tem que ter um certo cuidado nesse sentido. E não é só o volume do pênis, ou seja, o comprimento e a circunferência. Será que aquele excesso de pele, aquele prepúcio, aquele anel fimótico, alguma cicatriz incomoda esse indivíduo? Isso é uma questão estética. Será que a flacidez, o excesso de gordura no pubis, o excesso de pele ali no escroto, aquilo incomoda essa pessoa? E isso é estética também. Então não é só sobre pênis, é sobre toda a região genital e não é só sobre comprimento e circunferência. É sobre como aquele órgão aparenta ser, tanto para o indivíduo quanto para a sua parceira. Hein? Sim. Agora, pergunta aí para Felipe como a gente separar, né, que hoje também nós temos uma população com grande grau de insatisfação, né, com a estética, então a gente vai ter acesso a esse paciente e a gente tem que tentar fazer uma separação entre insatisfação e um transtorno dismórfico, né? Que Sim. seria, se você puder Sim. falar também sobre o que seria um transtorno dismórfico. Sim, perfeito. Como você falou bem, é uma demanda que tem crescido, e o Bruno explorou também muito bem isso, o Sofredini. Há mais de 2.000 anos, na verdade há mais de 10.000 anos, já existe essa questão em pinturas ali na caverna. Então o homem ele se enxergava com pênis menor, maior, já era desenhado de modo diferente. Agora isso veio à tona e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Quando o paciente traz essa queixa, ou seja, a demanda veio do homem, você precisa estar preparado para investigar se aquela demanda é verdadeira ou não. Como é que a gente faz isso? Primeiro, é preciso educar aquele homem. Os valores médios são esses. E a média é diferente de normalidade. Se você pegar nós três aqui, nós temos alturas diferentes. A média de altura vai ser uma que talvez não seja nenhuma das nossas alturas. E nós três somos normais. Então a normalidade não tem nada a ver com a média. Então, se ele tem o pênis que está dentro da faixa da normalidade, ou seja, existe um meato uretral-tópico, faz xixi ali pela ponta do pênis, se ele tem todas as estruturas e funciona bem no sentido sexual e urinário, ele tem um pênis normal. Sobre o tamanho, você vai acessar o comprimento desse pênis. Se tiver abaixo de 2,5 desvio padrão para a idade, ele vai ser um micropênis. Então, abaixo de 9,3 centímetros nos estudos mais atuais, em pênis ereto, o paciente vai ter um micropênis. Agora, não é porque ele tem um micropênis na medição, aferição, que ele terá um transtorno. Porque se ele não se incomodar com isso, problema nenhum.
ele vai ser feliz com pênis de 8 ou 7 centímetros. Se ele é feliz dessa forma, a gente não deve trazer essa demanda a ele. Agora, se ele traz essa demanda, você precisa entender que ele tem micropênis e um tratamento E1, que a gente pode falar mais adiante. O tratamento do micropênis na criança, no adulto, etc. Agora, se ele está acima dessa faixa, ele tem um pênis normal, na média ou acima da média, e ele traz essa demanda de pênis pequeno, você precisa ter necessariamente recursos para afastar um transtorno dismórfico corporal. Nesse caso, um transtorno dismórfico genital. Existem alguns questionários nesse sentido. Então, para acessar transtorno dismórfico corporal, e a gente vai trazer aí exemplos da psiquiatria, em que existem transtornos alimentares, em que a pessoa, muitas vezes mulher, ela se olha no espelho e enxerga-se obesa, quando na verdade ela está magérrima, né? Às vezes até provocando o próprio vômito. Então, existe um transtorno dismórfico corporal, é uma distorção da própria imagem. Existe isso também para a região genital, que é transtorno dismórfico genital. A gente tem alguns questionários já validados, por exemplo do COPS-P, e que é um questionário que é validado em inglês, ainda não em português, e a gente está nesse processo de validação para a língua portuguesa já, em que se o paciente tiver mais de 40 pontos nessa soma dessas perguntas, ele é um paciente de risco para ter transtorno dismórfico genital e deve ser encaminhado para o psiquiatra. Porque o problema ali, existe uma grande distorção da realidade. Agora, se você acessa esse transtorno dismórfico genital, você afasta esse problema, ou seja, o paciente ele não tem um sofrimento excessivo com o próprio genital, uma autocobrança muito grande, um sofrimento com esse órgão genital, então ele é um paciente que tem a síndrome do pênis pequeno. O que é isso? A síndrome do pênis pequeno nada mais é do que uma pessoa com órgão genital normal, acima da média, inclusive, muitas vezes, não tem um micropênis, funciona normalmente o genital e você não comprovou um transtorno dismórfico genital, ou seja, ele não tem um problema psiquiátrico, que diga-se de passagem, é 0,6% dos homens. É muito pouco. Então você encaixa aí um homem na síndrome do pênis pequeno, que é um homem que procurou o urologista com um pênis normal, querendo, doutor, eu quero melhorar tal quesito, né? E aí sim você tem uma gama de opções para oferecer esse paciente. Então é importantíssimo você afastar um transtorno dismórfico genital, que é aquele paciente que sofre com o próprio genital, que ele preenche critérios de sofrimento, de autocobrança excessiva e que ele vai ter ali uma demanda que é inatingível, ele nunca estará satisfeito. Então tem que ter bastante cuidado com esse paciente. É um procedimento, vamos dizer assim, isento de complicações? É um procedimento, quem deve fazer um procedimento relacionado ao pênis? A gente falou aqui já da importância do pênis. Perfeito. Qual é que você pode, se quiser concluir também? A gente não pode esquecer que o pênis é um órgão funcional. Ele tem uma função, duas funções. Levar a urina para fora, para a gente urinar, e outra função sexual, reprodutiva. Então tudo que você for fazer no sentido estético, você não pode deixar de lado a função. Você não pode interferir na função daquele órgão. Então tudo que é estético não pode interferir na função daquele órgão. Você precisa ter um conhecimento anatômico justamente para não danificar a função desse órgão. Quem que tem um conhecimento anatômico do órgão genital masculino é o urologista. A gente admite até que determinados profissionais médicos, sempre médicos, diga-se de passagem, como cirurgiões plásticos, dermatologistas e de preferência nessa ordem, até possam fazer determinados procedimentos nesse sentido. É aceitável, mas sempre médicos. Não faz sentido profissionais de outras áreas, como dentista, biomédico, fazerem procedimentos estéticos genitais. Corre um grande risco de, não sabendo o que fazer, achando que é uma região relativamente simples como outras regiões do corpo, gerar um prejuízo da função desse órgão. E a gente tem lidado, vez ou outra, com retornos de pacientes insatisfeitos com a parte estética e também com prejuízo funcional, porque procuraram profissionais não habilitados para tal, né? Eu sempre faço a analogia, Brunos, sobre queixas como orelha de abano, como nariz muito comprido. A gente nunca questionou a pessoa fazer uma cirurgia plástica no nariz, por conta do nariz comprido. Ou orelha de abano, nunca questionou porque as pessoas se incomodavam com aquilo. A gente não questiona quando a mulher acha que o lábio é fino e quer preencher com o mesmo ácido hialurônico. Por que que até mesmo nós homens, questionamos
um homem que quer fazer um preenchimento peniano. Isso diz muito mais sobre nós mesmos, sobre as nossas inseguranças, né, como homem, do que sobre o outro que decidiu fazer. Então, às vezes você está infeliz com determinada parte do seu corpo e você fica com vergonha do julgamento. Ah, eu não vou fazer um botox na testa porque dizem que isso não é coisa de homem. Bom, quem define se é coisa de homem ou não é você mesmo, que é homem. Que você se sentir à vontade para fazer, de modo seguro e com um profissional habilitado e capacitado, você deve fazer. Cabe ao profissional orientá-lo o que é feito, qual produto foi aplicado, quais complicações podem existir. E aí, finalizando a sua pergunta, sobre as complicações, é muito baixa a taxa de complicações. Inclusive, a maioria dos estudos, dos trabalhos científicos, trazem que não houve complicação significativa. Complicações que podem existir, muitas vezes são pequenas, como, por exemplo, um leve hematoma ou equimose, aquele roxo na região peniana, especialmente em pacientes com a pele mais clara, isso pode acontecer. Uma complicação que a gente sempre teme para qualquer procedimento no corpo humano é a infecção, né? Mas que é extremamente raro, uma vez que é um procedimento minimamente invasivo, né? A gente não faz corte, a gente usa agulha, né? Então, a taxa de complicações é extremamente baixas e quando acontecem, o urologista sabe tratar, ainda que isso seja extremamente raro, né? Então, tá aí o grande benefício de você procurar um profissional especializado que não apenas vai saber fazer de modo adequado para ter um bom resultado, mas também saberá lidar com qualquer eventual complicação que possa existir. Você falou uma coisa importante. O pênis tem uma anatomia única, né? É um órgão que tem dois estados, né? O estado flácido, o estado ereto. E isso é uma das dificuldades que a gente tinha em trabalhar com os preenchedores, né? A gente pegou alguns casos, pega até hoje complicações, né? Com outro tipo de preenchedores, principalmente preenchedores hoje que estão proscritos para determinadas áreas, não estão proscritos para uso médico, mas para determinadas áreas, né, como o PMMA, né, porque existe essa dúvida se está proscrito. Não, ele está proscrito para determinadas áreas, né, e principalmente áreas que você tem essa mudança, né, rosto, tal, porque ele vai cair, ele vai ficar lá. Uma coisa que ficou faltando, acho que Bruno falar, mas é importante, o ácido hialurônico é uma coisa que ele... Qual o pós? Como é o pós do preenchimento, Bruno? O pós-procedimento, isso aí varia às vezes um pouquinho da técnica, tá? Então, por exemplo, a técnica que eu utilizo, que é com hidrodistensão, geralmente deixa um edema um pouco maior do que a técnica, por exemplo, que Felipe usa, que é através de cânula. Então você tem que orientar bem o paciente, tá, sobre o pós. Em geral, esse paciente ele sai do consultório, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai trabalhar, vai no shopping passear, não precisa de um repouso, tá? O mais importante em se tratando de uma área genital que se envolve em ato sexual, ele tem ali uma característica única. O mais importante do pós é o repouso sexual, a abstinência sexual. Por quê? Seja com agulha, seja com a cânula, você cria um pertuito de entrada. Você tem uma solução de continuidade. E até que isso se feche por completo, o paciente ele não pode se expor a uma fricção de um ato sexual, por exemplo, porque isso pode aumentar muito a chance de você inocular ali bactérias, tá, que eventualmente estão na superfície ali da pele e ela acabar adentrando. Isso vai trazer uma complicação infecciosa, isso vai prejudicar o resultado estético desse paciente e muito provavelmente ele vai ficar insatisfeito. Então, a abstinência sexual entre 3 a 5 dias, ela é muito bem-vinda e é o mais importante. Não é necessário utilização de analgésicos, anti-inflamatórios, isso é algo bem pontual, alguns pacientes usam, outros não é algo de rotina. E em se tratando de pênis, que é uma anatomia única também, eu sempre peço para os pacientes colocarem o pênis um pouco mais elevado, né? Usar uma cueca mais justa, porque a gente sabe que é uma anatomia tão única, o pênis ele pendendo ali para baixo facilita um pouco mais de edema.
Então são orientações que eu dou no pós-procedimento, mas em geral o paciente ele não tem nenhuma restrição de trabalho, de academia, nada disso. Eu concordo com o Bruno, só acrescentando algumas coisas, as técnicas obviamente variam um pouco, né? Quem usa a sua agulha, hidroextensão, quem usa cânula. Eu de modo geral uso cânula, foi como eu aprendi, como eu me adaptei a fazer. E além da prevenção de infecções, é importante para manter ali 3, 5 dias sem relação sexual, além para prevenir infecções, você não ter muita migração do produto. O que acontece? O produto é como se fosse um gel de cabelo, transparente. Ele passa por uma cânula ou por uma agulha, então ele vai ser afilado e vai chegar lá na região genital e vai tomar uma forma. Então ele ainda pode ser moldado por alguns dias. Inclusive eu recomendo os pacientes fazerem a modelagem por alguns dias, 3 vezes ao dia, por alguns dias depois do procedimento. Essa modelagem visa ficar adaptado à forma do genital masculino, daquele homem, tá? Então, nesse período em que o produto ainda não criou uma forma definitiva, se ele tiver relação sexual, pode provocar algum tipo de deformidade, tá? Eu recomendo não usar anti-inflamatório, porque existem algumas evidências que falam que podem inutilizar parte do produto, né? Gelo também não. São algumas coisas que existem evidências, mas também vai muito da nossa experiência, que apesar de existir muitos anos de ácido hialurônico feito em várias partes do corpo, a gente ainda está entendendo como isso funciona num órgão tão dinâmico, né? O pênis ele pode dobrar de tamanho, né, de flácido para ereto, e esse produto tem que acompanhar esse efeito ali, sanfona. Então tem que ter esse cuidado. Então a gente tem algumas orientações que são mais individuais de cada médico, mas de modo geral é bem isso que Bruno falou mesmo. E por isso que eu acho que é até difícil, assim, é um procedimento, digo, rápido, 30, 40 minutos, mas se mal feito, vai ficar esquisito, porque o pênis ele é muito dinâmico, e além de ser dinâmico, pode ser características do próprio pênis. Então, um pênis que tem uma flacidez maior, tem um excesso de pele maior, o paciente, se ele é postectomizado ou não, isso também tem uma diferença importante. Às vezes o profissional que não está tão habituado pode fazer um volume maior na região distal, e o paciente com prepúcio, quando ele recobre a cabeça do pênis, a glande, fica esquisito. Então essas peculiaridades que só o pênis tem acrescentam uma certa dificuldade no procedimento, e por isso o Felipe foi muito feliz ao falar que talvez exista uma certa hierarquia de quem deve fazer o procedimento. Então o urologista, depois o cirurgião plástico, que é um cirurgião, está mais afeito ali a parte mesmo de mão na massa, né? Entender a anatomia, etc. E talvez ali por último um dermato que participa pouco de procedimentos invasivos, cirúrgicos. Então o pênis, por ter essa dinâmica tão importante, ele traz uma peculiaridade que acrescenta uma dificuldade no procedimento. Essa questão do ácido hialurônico ser absorvível, algumas pessoas podem achar que é um ponto negativo, mas eu vejo isso como um ponto super positivo. Por quê? Imagine, você não tem o mesmo pênis que tinha quando tinha 15 anos de idade ou 20 anos. Ninguém tem o mesmo rosto que tinha. O corpo é completamente diferente a cada 5 ou 10 anos. Então, se você faz um procedimento com uma substância que é inabsorvível, é certeza que depois de alguns anos aquilo vai ficar estranho. Então, todo procedimento estético em áreas visíveis e que tem uma mudança muito grande na sua forma, você vê o pênis, você tem uma forma muito grande, uma mudança muito grande do estado flácido para o ereto, e a mudança ao longo dos anos. O envelhecimento causa flacidez, perda de colágeno, acúmulo de gordura na região pubiana, flacidez ali na região escrotal. Então, aquele procedimento que ele possa ter feito ali como PMMA, penuma, silicone industrial, coisas que são proscritas para a área genital, e grande parte delas proscritas no corpo humano como um todo, aquilo vai ficar estranho no futuro, além de provocar complicações. Então deve ser feito com uma substância absorvível. Uma outra substância absorvível que pode ser aplicada é a injeção da própria gordura do próprio indivíduo. Então, ele faz uma lipoaspiração regional, geralmente na região dos flancos,
e faz injeção na região genital. Alguns pacientes já vieram para mim com essa queixa de que fizeram isso. Dura mais tempo, às vezes 4 ou 5 anos, porém a absorção é completamente errática. Então você tem ali bolsões de gordura e que eles vieram para eu fazer ácido hialurônico pontualmente onde havia depressões, para corrigir irregularidades. Então a gente realmente não recomenda que se faça preenchimento peniano com gordura, porque é muito comum ficarem bolsões e deformidades, muitas vezes fibrosas ali por dentro. Então, realmente, o que mais tem se realizado no mundo todo é o preenchimento peniano com ácido hialurônico, que é um procedimento seguro, feito por profissional habilitado, que já tem diversos trabalhos científicos há décadas nesse sentido, e que tem um excelente resultado, e que ele pode fazer quantas vezes quiser. Claro, respeitando a questão do bom senso e julgamento médico. Você não pode também prometer ao paciente que ele vai ficar com um pênis de 20 centímetros de circunferência, vou aplicar aí 20, 30 ml. Isso não existe. Até porque a gente não busca um número, busca uma satisfação visível e não um número específico.